A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão desenvolver líderes de alta relevância a responder aos desafios impostos dentro desse novo conceito de mundo e, com isso, consolidar uma nova postura ética e comportamental capaz de aprimorar políticas públicas em prol do ser humano através da ação da diplomacia humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Hoje, nós temos o prazer de ouvir um tema que será abordado aqui em dupla. Dr. Rodrigo Teras, nosso superintendente de conteúdo, e o senhor Marcelo Vojnovic abordarão o tema Como gerar um campeão. E ambos têm toda a expertise para poder falar sobre esse assunto. O doutor Rodrigo Teras, ele é psicólogo, ele tem formação em pedagogia, em teologia, tem pós-graduação em psicopedagogia e neurociência com foco em inteligência emocional. Ele tem MBA em aconselhamento espiritual pela Regent University, tem liderança avançada pelo IMD, Master Coach pela International Coach Federation, Master Certified Coach, Leader Training pela Franklin Covey, nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E ao lado dele teremos o senhor Marcelo Vojnovic. Marcelo Vojnovic é um palestrante motivacional que está presente tanto na Europa quanto no Brasil, e ele é empresário do setor de esportes, e ele é dono, CEO da MV Sport and Marketing, consultoria e gestão esportiva que trabalha com mentoria de jogadores de futebol de alta performance, incluindo o capitão da seleção brasileira. Então, hoje nós temos aqui uma dupla que vai nos falar como gerar um campeão. E, para começarmos, eu quero trazer aqui o texto obrigacional que diz que este programa tem produção independente e responsabilidade do seu conteúdo é dos seus idealizadores. E, neste momento, eu quero fazer aqui uma abertura do tema, passando a palavra, primeiro, ao convidado da noite, o convidado de honra, que é o senhor Marcelo Vojnovic, para que ele, em 5, 10 minutos, dê uma introdução do tema e depois dele eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Teras, que, no tempo que lhe aprouver, faça também suas considerações iniciais, porque o doutor Rodrigo Teras hoje será o provocador da noite. Ele irá comandar essa reunião e provocar o senhor Marcelo Vojnovic neste assunto de suma importância que vai acrescentar muito nas nossas vidas, porque nós vivemos um momento de complexidade, um momento de transformação social, um momento de transformação mundial. E este tema, como gerar um campeão, pode transformar o seu paradigma de enxergar o mundo daqui para frente. Então, com essas palavras, eu quero passar a palavra ao senhor Marcelo Vojnovic, e assim que ele terminar, o senhor doutor Rodrigo Teras está com a palavra. Boa noite a todos, bem-vindos a esta sala. Senhor Marcelo, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa sala. Agradeço ao senhor Dr. João por essa abertura fantástica, pela apresentação. É uma honra muito grande poder participar desse tema que hoje é tão importante no mundo em que nós vivemos, e ao lado desse fera que é o Dr. Rodrigo Teras. Para mim é um exemplo, é um camarada que conhece tudo dentro desse assunto. É com orgulho, com muito prazer que nesta noite eu vou dividir essa sala
e ao invés de ensinar, eu vou aprender certamente. E espero que todos que estejam aqui estejam com seus corações, com as suas mentes abertas, com a sensibilidade para entender a grandeza que é esse assunto. Eu tenho 43 anos, para quem não me conhece. Sou capixaba de Vitória, Espírito Santo, brasileiro com muito orgulho. Moro hoje na Itália, em Turim. Tem 3 anos que eu e a minha esposa estamos aqui na Itália. E há 15 anos eu trabalho com futebol, com jogadores profissionais de futebol, com a mentoria, com a gestão de formar campeões. E quando se trata do assunto campeão, não se trata de levantar apenas um troféu. Se trata de fazer o ser humano a escolher o caminho que leve a ele a ter um futuro confortável, não financeiramente, mas com a certeza de que todos os embates deste mundo, todas as dificuldades que o mundo apresenta, ele tem a capacidade de suportar e passar por elas. E hoje, as minhas palestras, eu tento o máximo levar esse assunto atrelhado à resiliência, porque para se formar um campeão, a resiliência é a base de todas as coisas. E hoje o doutor Renato me ligou e falou: Marcelo, se você vai ter um tempo na abertura para você colocar algumas imagens, alguns vídeos, eu falei: eu prefiro falar do que mostrar. Então, hoje eu observo, dentro daquilo que eu converso com as pessoas, que eu tenho sido procurado ultimamente dentro desse assunto, é que as pessoas hoje elas estão vivendo embaixo de um jugo religioso, de um jugo, de um padrão que o mundo tem colocado para eles. E, na verdade, o nosso papel é mostrar para as pessoas, não só o meu, do Dr. Rodrigo Teras, mas também da Jetro International, é mostrar para as pessoas a importância que nós temos para transformar o ser humano em um campeão. Um campeão dentro da sua casa, um campeão como esposo, um campeão como esposa, como filho, como médico, como um dentista, como um advogado, como um juiz, como um pedreiro, como um oficial de justiça. Não importa a profissão que ele exerça. O importante é que ele tenha essa mente campeã. Uma mente que, quando enxergar o problema, ela vai saber que existe uma solução. Então, mais uma vez eu digo que é uma honra estar aqui nessa sala, e o que eu puder falar, o que eu puder aprender, o que eu puder ensinar, vai ser com muito prazer nesta noite. Eu venho de uma família de classe média, mas hoje eu posso dizer que eu sou um milionário na sabedoria do que o mundo me transformou. Então, as pessoas elas precisam ser impactadas por palavras, elas precisam ser impactadas por gestos. E se a gente tem uma experiência dentro daquilo que a gente fala, a gente tem um respaldo, a gente tem uma segurança para passar para as pessoas de uma forma tão clara que elas vão entender. Ele está falando aquilo que ele viveu. E hoje, como o senhor disse no início, eu cuido realmente do capitão da seleção olímpica, que por sinal também é o meu filho, e ele foi o maior exemplo de eu formar um campeão. E foi através dele que a minha mente, a minha vida, ela se abriu para o mercado hoje, dentro do futebol, para ajudar esses atletas. Porque quando a pessoa quer ser jogador de futebol desde pequenininho, ela pensa em 2 coisas: ajudar a família e ser rico. E nem todos têm a chance de ajudar a família e ser rico. Mas todos têm a mesma oportunidade de se tornar um ser humano melhor e de ser um campeão. Então, essa noite eu estou aqui à disposição para aprender e para ajudar naquilo que for necessário. Obrigado, senhor Marcelo. Eu passo a palavra ao Dr. Rodrigo Teras. E, a partir de agora, ele conduzirá a reunião, e eu quero avisar a todos que os microfones ficarão em modo silencioso até ao momento de perguntas e respostas. Boa noite, doutor Rodrigo Teras. É uma honra recebê-lo novamente nessa casa. João, faz tempo que eu não
falo com você, te vejo, saudades, um grande abraço. Marcelo, que honra, estivemos aí semana passada contemplando suas reflexões, a sua história, e poder dividir esse espaço é realmente um grande privilégio pela trajetória e a jornada que você tem, não é? Uma trajetória que foi feita e não foi feita pela sorte, pelo acaso, mas através de muito esforço e de escolhas, né? Escolhas essas que algumas tiveram custos, né? Mas que, através aí de uma grande determinação, você tem realmente alcançado resultados, e resultados que são exemplos, né, que nos inspiram. Então, para mim é uma grande honra estar aqui dividindo este tempo com você, né? Eu queria começar, e queria, João, ter aqui a minha... Estou liberado, estou com poderes mágicos dentro da sala, não é? Queria começar passando um videozinho, porque a partir desse videozinho, acredito eu que iremos ter aí algumas reflexões que são bem interessantes, não é? Olha aí, para vocês que não sabem, eu não preciso me apresentar, né? Mas meu nome é Edson Anato Nascimento. Mas aqui está o meu amigo, irmão, doutor Eduardo Gomes. Eu falo isso porque há mais de 40 anos que a gente se conhece. Na realidade, ele fala que ele que me cuidou, que eu fazia aqueles gols lá, subia a cabeça, porque ele que tratava de mim. Mas na realidade, falando mais sério, eu agradeço o doutor Eduardo, agradeço tudo, porque a família toda tratou com ele, meu pai, meu tio, minha mãe, toda a família. E independente disso, o importante é que nós somos amigos, somos como irmãos. E eu agradeço a Deus e desejo saúde para você e para todos aqueles que você tem tratado e tem ajudado aí, tá bom? Muito obrigado. Esse vídeo é um vídeo que abre aí algumas reflexões, não é? E a primeira delas, dentro da construção da liderança, eu vejo que não se constrói líderes de maneira isolada. Nenhum líder vence sozinho, não é? Nenhum líder se faz, nenhum líder se estabelece de maneira única, não é? Não existe grandes conquistas e, historicamente, nós podemos perceber grandes líderes foram gerados através de mentores, através de pessoas que o cercaram, prepararam, geraram ele para que ele pudesse, sim, estar indo na direção de grandes conquistas, né? Eu tenho aí a honra e o prazer de andar lado a lado com o Dr. Eduardo Gomes de Azevedo. Eu faço parte da equipe dele, eu sou o braço que cuida de toda a estruturação emocional dentro da clínica do Dr. Eduardo. E nesses últimos tempos eu tenho aí também tido o privilégio de atender muitos dos seus clientes, netos, né, filhos destes clientes, estes que até o próprio Pelé fala, muitos clientes que ele atende, muitas pessoas que ele preparou, e pessoas que estão, às vezes, dentro de um campo que nós temos o olhar como celebridades, são grandes artistas, políticos, né, grandes esportistas, mas que são pessoas de carne e osso. São pessoas que têm todas as suas estruturas emocionais tão frágeis quanto qualquer ser humano nessa terra. São pessoas que, aliás, eu posso até dizer, estão muito mais expostas a vivenciarem situações que vão se chocar constantemente com a sua couraça emocional do que as pessoas que estão numa outra esfera que eu posso dizer que são esferas mais comuns, são esferas do dia a dia. Porque você imagina o Pelé, por exemplo, ele
Ele até se apresentou, achei engraçado que ele se apresenta, eu sou Edson Arantes, né? E quem conhece o Pelé sabe que ele trata o Pelé na terceira pessoa, né? Então é o Pelé. Tem o Pelé e tem o Edson, né? Isso eu vejo que é uma coisa que traz para ele uma saúde mental muito interessante. E, ao mesmo tempo, mostra que ele está em situações onde ele tem que lidar com o Edson, ser humano, o Edson com todas as suas fragilidades, e o Pelé, esse mega personagem, né? Esse campeão, conhecido como o rei do futebol, o exemplo onde crianças do mundo inteiro, existem crianças na África, existem crianças no Oriente Médio que não sabem nada sobre as outras culturas, mas conseguem, por exemplo, identificar o Pelé, né? Às vezes a pessoa não sabe quem é um determinado santo, né? Tem pessoas que talvez nem conheçam, e eu já passei por essa experiência, já fui no interior do interior de uma cidade aqui no Brasil, e cheguei lá, na casa da pessoa, tinha a foto da mãe dela na parede, tinha uma foto do Pelé e tinha uma foto do vô dela, né? E aí perguntei para ela, mas quem que é essa pessoa que está aí, né? E ela falou, esse é o Pelé, né? E aí quando eu falei de outros referenciais históricos, inclusive, ela não sabia. Então, ela sabia quem era o Pelé, mas não sabia quem era o presidente da República naquele momento, enfim, né? Então, o Edson tem que lidar com o Edson Pessoa e também tem que lidar com o Pelé. E estas duas estruturas são extremamente complexas de estarem unidas, de estarem interligadas. Você pode imaginar que todos os dias existe eu e você, a gente acorda, e há momentos que eu quero colocar o cobertor na minha orelha e ficar na minha cama, meu querido. Eu quero dormir, quero descansar, quero me desligar. Agora, você imagina que o Edson, ele acorda e ele tem que viver o Pelé. Ele tem que pegar o avião, tem que ir para o Japão, tem que se colocar ali num monte de fotógrafos, de estruturas, e tem que vivenciar o Pelé. Alguns artistas, algumas celebridades, alguns esportistas, né? Pessoas que estão neste referencial que a gente chama de uma vida de alto impacto, não é? É uma vida onde constantemente a pessoa ela vivencia de forma agressiva todo o seu aspecto emocional. Estas pessoas que estão dentro, vivenciando isso constantemente, né? Quase que 24 horas por dia, se ela não tem um cuidado, se ela não tem um mentor, se ela não tem referenciais, se ela não tem uma estrutura muito forte, se ela não foi consolidada anteriormente por líderes, se ela não tem equipamentos internos, espirituais, essa pessoa tem uma grande tendência de fracassar e de naufragar, né? Ou até caminhar por situações outras químicas, né, que vão estar tentando suprir drogas, outros referenciais, para tentar manter esta estrutura de pé, né? Com o Dr. Eduardo, eu pude consolidar tudo aquilo que hoje eu tenho uma longa pesquisa dentro do vínculo da inteligência emocional e da inteligência espiritual, e trabalhando com ele, trabalhando com essas pessoas que vivem essa vida de alto impacto, não é, emocional, eu pude consolidar esse meu pensamento, que o emocional é quem realmente vai determinar os seus resultados. Está escrito errado aí, né? O emocional é quem vai determinar os seus resultados. Porque você pode ter, meu querido, e nós podemos atingir grandes relevâncias financeiras, né? E isso eu vi dentro da clínica do Dr. Eduardo. Pessoas que estavam num grande posicionamento financeiro, celebridades,
Pessoas que você enxerga na televisão são grandes referenciais, pessoas de alta relevância na mídia, nas redes sociais, mas que no seu emocional estão absolutamente comprometidas e fragilizadas. Então, não adianta só termos resultados externos. Precisamos construir e construir de forma clara resultados e resultados internos, nos equipar de forma com que o nosso emocional e o nosso espiritual eles possam interagir e produzir respostas que são eficazes. Eu tive, e conhecendo a trajetória do Marcelo, porque semana passada ele deu uma palestra, semana retrasada, aliás, né, deu uma palestra, né, e aí eu lembrei de um tempo que eu estive com o Alex Dias Ribeiro. O Alex Dias, para aqueles que não sabem, por muitos anos ele foi o capelão da seleção brasileira. Né? A seleção brasileira de futebol tinha um capelão, tinha alguém que cuidava da espiritualidade daquelas pessoas, e era o Alex Dias. Né? A única foto que eu consegui, aliás, eu até peço para ver se o pessoal da Jetro tem umas fotos, que a gente tinha umas fotos muito bonitas, minha e do Alex, né, nessa palestra, e só sobrou essa daí do meu celular, uma foto bem feinha, né? Parece que a gente está todo apertadinho, o Alex, né? Parece, não tá legal essa foto, mas era a que tinha e eu coloquei ela aí. Mas aí, nesse dia até, Marcelo, eu perguntei pro Alex sobre aquela tragédia, né, do jogo, do famoso 7-2 do Brasil. 7-1. 7-1. Né? E hoje está fazendo 6 anos, doutor. Hoje? Hoje está fazendo 6 anos. E aí eu perguntei para ele, ele era o capelão naquela época, foi, aliás, a última, depois disso ele saiu da seleção, e aí eu perguntei para ele o que aconteceu ali, não é? E aí ele me contou uma história, ele só contou a história e falou para mim, tire as suas conclusões, né? Então eu vou contar a história e aí eu vou dar a minha conclusão, né? E aí eu gostaria até que você pudesse também entregar aí a conclusão a respeito disso, né? O Alex sempre teve muito acesso a todos os jogadores, sempre teve e ele faz esse trabalho há muitos anos, né? Trabalhando a espiritualidade, o emocional dentro do esporte. E ele conta que nesse grupo específico, né? Comandado pelo Filipão, ele não teve acesso. Então, o Felipão ele criou uma política, e é uma maneira que o Felipão tem de trabalhar, ele tem essa ideia da família, né? Então, ele fecha todo mundo nele, ele cria esse vínculo fraternal, né? Quase, eu brinco que é quase o Dom Corleone, né? Senta todo mundo, a família, né? Aquela coisa, né? E aí ele não teve acesso. Então, ele não conseguia a mesma liberdade que ele teve em todas as outras seleções, ele não conseguia ter, né? E aí ele falou para mim, foi a primeira vez que eu não pude nunca acudir, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nenhum dos jogadores. Né? E aí ele falou para mim, aí você tira as suas conclusões. Né? E aí a minha conclusão, e eu tive essa curiosidade, eu peguei todos os jogos da seleção, Marcelo, e eu achei uma coisa muito interessante, porque em todos os jogos, os jogadores, eles choram. Todos os jogos. Então, eles choram no hino, eles choram quando eles saem do campo, eles estão chorando quase que 24 horas. O jogo inteiro eles estão chorando por alguma coisa. Né? E até um primeiro momento eu achei bonito. Depois, com esse olhar crítico, né, e talvez clínico, né, eu aí comecei a perceber não havia uma sintonia emocional com aqueles jogadores, né, porque era tudo muito intenso, era tudo muito
a vibração, o volume estava sempre no 10. Nunca eles conseguiam colocar o volume no 4, 10, 10, 10. Né? E quando a Alemanha começa a desestruturar, impacta o emocional daqueles jogadores, é nítido que eles se quebram, eles partem totalmente dentro do seu vínculo emocional. Né? Então, aí essa é a minha conclusão. Quando você não tem essa instrumentalização, quando você não tem este vínculo externo que está te auxiliando, está indicando, está dizendo para você, não vai para cá, não faz isso daí, menos. Toca a mesma música, mas põe no volume 4, né? Agora põe no 8, vai no 10. Se você não tem isso, fatalmente a pessoa vai se desestruturando, e aí quando ela sofre um impacto, e aí foi realmente os 2 pés no peito que a seleção levou, houve aí uma queda brutal dentro desse resultado, né? Que aí você falou, aí lembrou, né? Que estamos comemorando, devemos esconder essa comemoração, mas é bom lembrar, porque nos faz essa reflexão, e eu queria aí já abrir a nossa conversa dentro dessa, você vivendo no mundo do esporte, você vivendo com uma pessoa de alto impacto, alto rendimento, constantemente, as pessoas que estão ao seu redor, esses jogadores que você gerencia, eles precisam responder constantemente a isso. Como é que você enxerga esse instrumento da espiritualidade e da questão emocional, que para mim fez muita falta a não interferência do Alex Dias Ribeiro? Bom, doutor, alguns fatores a gente absorve desse assunto. O senhor teve o contato com uma pessoa que até então era o responsável para ser o mentor espiritual de um grupo de seres humanos que praticam um esporte de alto rendimento. Alguns fatores nos mostram que essa Copa, em especial, ela tinha um peso diferente porque foi no nosso país. Então, quando se trata de você fazer um trabalho dentro da sua casa, você é muito mais cobrado do que quando você está do lado de fora. E quando você coloca responsabilidade em cima de um 10, vamos colocar essa figura como 10, e não distribui a responsabilidade para um grupo de 22, 23 jogadores, você automaticamente desestimula os outros 21 jogadores a não dar o seu máximo, porque tudo está voltado somente para uma pessoa. Então, essa Copa do Mundo, ela trouxe para o Brasil, para o futebol brasileiro, jogadores brasileiros, para as instituições, clubes de futebol brasileiro, um ensinamento muito grande, porque aquele time da Alemanha que foi campeão, eles já vinham se preparando há 8 anos antes para aquele momento. Então, quando eles se prepararam, hoje a Alemanha ela tem uma das maiores escolas de futebol do mundo, onde ela forma seres humanos e atletas de futebol. E o nosso país, ele é um país que gera jogadores fantásticos, mas que estão em volta desses jogadores somente as habilidades que aquele jogador tem e automaticamente o valor que ele exerce dentro do clube que ele está. Então, eu dou exemplo hoje do meu filho, que no sábado ele teve um jogo contra a Juventus aqui na Itália. Eles perderam de 4-1, 2 gols da Juventus saiu em cima do meu filho. Quando acabou o jogo, a torcida do clube na qual ele joga, a imprensa, a reportagem foi o seguinte: Lianco, o fracasso do Torino. Então, quando você pega uma nação, uma população e culpa uma pessoa, se essa pessoa não tiver ao lado dela alguém que possa colocá-la em um lugar acima daquilo que ela está vivendo, automaticamente ela vai cair. Então, o que eu fiz?
eu chamei o meu filho separadamente depois do jogo e disse: uma partida não muda a sua história. E você vai ter que mudar o seu pensamento, que é um pensamento de tristeza, um pensamento de angústia, um pensamento de acusações, e vai mostrar no próximo jogo que aquilo que aconteceu foi um fato onde um ser humano foi acusado dentro de uma equipe com vários jogadores. E hoje, doutor, foi o jogo seguinte àquele. Aconteceu agora há pouco. O time dele ganhou de 3-1 e a nota mais alta do jogo foi a dele. Então, quando você pega uma referência de uma pessoa que é totalmente bombardeada, o que aconteceu nessa seleção, sem a mentoria de uma pessoa que tem toda a capacidade e experiência para dar e não ter acesso, porque o responsável se acha pai, mãe, tio, avô, tudo ao mesmo tempo, e não controla, uma família ela precisa de ter dentro dela pessoas que pensam diferente, mas com o mesmo objetivo. Porque quando a pessoa está com um problema e a outra do lado acusa essa pessoa, joga mais responsabilidade sobre essa pessoa, quando essa pessoa que está com problema, ela começa a se sentir fraca e ao lado dela existe um fracassado, automaticamente o fim dessa história vai ser o fracasso. Então, o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto ultimamente é que para ser um campeão, para ter uma vida espiritual elevada, tem que ter um campeão ao lado dessa pessoa. Tem que ter o exemplo de uma mente campeã ao lado dessa pessoa. Então, a conclusão que eu tiro dessa seleção foi a falta dessa mentoria espiritual. Porque o capitão da equipe chorou. Ele é o líder. Ah, não pode chorar? Pode chorar. Mas quando você está à frente de uma equipe, você tem que ser exemplo. Imagina numa guerra, o coronel ficar chorando ao lado do soldado, o soldado vai perder as forças. Então, quando você tem uma referência de uma pessoa, no caso, um mentor espiritual que havia até o momento, mas não teve acesso, tudo se perde. Por quê? Porque as outras seleções se prepararam para aquele momento e nós não. Então, a visão que eu tenho é isso, faltou a mentoria espiritual e uma pessoa que pudesse mudar todo o pensamento que o 10 não era o principal, mas sim uma equipe. Porque o exército vai para a guerra, todos os soldados são importantes. Ah, olha só. Por isso que a Jetro é a Jetro, Marcelo. Entendeu? Porque a gente fala um negócio e aí o milagre acontece. Eles botam aí uma foto bacana, né? Com o Alex Dias, né? Então, melhorou, porque aquela lá não estava digna, não estava digna. Agradecemos a produção da Jetro. Que velocidade. Grato, né? Agora, 1 milhão, quero R$1 milhão. Vamos ver se tá assim nessa rapidez, né? Vamos nessa toada. Né? Olha só! Olha! 2 milhões. Sim, aí sim, hein? Aí sim. E o doutor Eduardo, que fez uma participação, verdade. Lembrei, agora vendo a foto, lembrei. Que peso essa foto, hein, doutor? E o Alex Dias chamou ele. Então foi um bate-papo sensacional, né? E falando desse olhar que você teve, você sabe que eu sou paulista, Marcelo, mas eu, no fundo, eu sou um carioca, assim. Eu amo o Rio de Janeiro, sabe? Eu tenho um amor pelo Rio, morei no Rio de Janeiro, e na época que eu morei no Rio, eu trabalhei com alguns atletas do UFC, né? Uhum. E um atleta em específico me chamou muito a atenção a história dele, né? Eu conheci um dos grandes preparadores de lutadores de MMA. Ele é um referencial no Rio de Janeiro e ele na verdade, é um produtor desses campeões que vão para os Estados Unidos, enfim. E ele chegou para mim e falou: eu tô com um problema, eu tô com um cara que é muito bom, ele é muito bom, mas ele perdeu já 2 lutas e, se eu não me engano, o UFC tem um contrato, se você perder a terceira, tchau. Você não está mais dentro dessa estrutura, né? E você precisa fazer todo o caminho de novo para voltar para dentro do UFC.
E ele falou, olha, já perdeu 2 e ele não tem a menor motivação para continuar. E aí eu fui trabalhar com ele e olha, essa sua fala olha como termina, como a pessoa que está fora, ela é determinante, né, para que ou você erga ou você derrube a pessoa, né? Esse atleta, ele era de uma religião, eu não vou falar religião aqui, porque eu acho que quando a gente critica uma religião, fica parecendo que todo mundo é daquele jeito, e não é. Verdade. Né? Especificamente aquele cidadão, aquele sacerdote, com aquelas ideias. Então, eu não gosto de falar o padre, o pastor, porque fica parecendo que é todo mundo igual. Né? 1 milhão. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso aí. Veio rápido, hein? Já veio 1 milhão. Muito bem. Né? E aí, ele virou para mim e falou assim, que o líder, esse sacerdote que cuidava dele, ele disse assim, olha, o que você está vivendo é uma maldição, viu? É uma maldição. Porque você é como Sansão. Deus te deu um poder e você não foi fiel. Você ficou aí na bagunça, não é? E agora você está cego e sem nada, porque foi a vontade de Deus sobre você. Que peso, hein? Então, este Deus é um Deus que eu não quero ir para o céu. Se esse Deus está no céu, eu falo para você, não quero estar no céu. Esse Deus é um Deus não é um Deus legal, né? Não é um Deus legal. Mas você imagina que ele já está nessa situação, é o contrário do seu filho. É exatamente o contrário. Ele sai de uma situação de perda, de derrota, e ao invés de ser acolhido e erguido, ele é posto para baixo. E posto para baixo naquilo que você falou na abertura, né? Em julgos, em prisões, e estas prisões em relação à religião, tem a ver com família, tem a ver com sociedade, tem a ver com cultura. Então, tem a ver com quase que a essência daquela pessoa. Se eu não consigo despertar aquela essência para a vitória, eu estou levando aquela essência para a derrota, o que sobra para aquela pessoa? O que sobra para o direcionamento daquele cidadão? Não sobra nada. Então, nós tivemos que fazer todo um trabalho de reconstrução de um valor. Porque dentro da crença dele, ele precisa perceber que esta crença, né, ela pode ser respeitada, mas ela pode ser transformada. Né? Ela pode ser ampliada. Né? Que é muito daquilo que Jesus faz. Né? Jesus fala, vocês ouviram os antigos, mas eu falo para vocês tal, e tal, e tal, e tal. Então, ele não está desprezando os antigos, mas ele está dando, olha, deixa eu dar um outro referencial para vocês, quem sabe, avançarem. Né? Então, eu vejo que é muito do nosso papel não destroçar também a crença do outro, o limite do outro, né? Mas entender esse referencial é um referencial importante e dentro desse referencial, o que nós podemos transformar? O que nós podemos fazer para você avançar? Né? E o resultado foi que depois de um trabalho de quase 6 meses, ele voltou a treinar e conseguiu mais uma vez o seu posicionamento dentro do UFC. Eu tenho aqui como se fosse um jogo, Marcelo. Eu vou colocar são pensamentos de grandes líderes para que esses líderes nos inspirem a nós refletirmos, né? E mais do que isso, a gente possa juntos construir talvez novas ideias, novas hipóteses, né, a respeito desse processo
da liderança, né? Então, a primeira frase é esta daqui. Se suas ações inspiram outras pessoas a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e se tornar mais, você é um líder. John Quincy Adams. O John Quincy Adams, para aqueles que não sabem, ele foi o 6º presidente dos Estados Unidos, né? E de uma trajetória aí de família, porque ele é filho do John Adams, que foi o 3º presidente dos Estados Unidos, né? Então, uma família de uma tradição e de uma tradição assim dos pais fundadores da América, né? Que são as pessoas realmente que fundamentaram tudo aquilo que são os Estados Unidos, né? Então, falando aí de sonhos, falando aí de inspiração. Líderes devem inspirar, devem fazer as pessoas sonharem, ou isso é muito lúdico, isso é muito blá, 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 é muito discurso de livro de autoajuda? O que você acha disso? Doutor, eu vejo o seguinte, um verdadeiro líder, ele transforma pessoas em lideranças. Então, o líder de verdade não é aquele que lidera, não é aquele que está com autoridade sobre as pessoas, mas o líder de verdade é aquele que, junto com as suas experiências e o poder que lhe é dado naquele momento, ele transforme as pessoas que estão ao seu lado a se tornarem bons líderes. Porque não existe uma liderança só. Não existe um governo que faça tudo sozinho. Não existe um pai de família que cuida da sua casa sozinho, sem a ajuda da sua esposa. E na falta de um deles, o pai ou a mãe geram nos seus filhos líderes para o futuro. Então, essa frase, eu creio e tenho a certeza que ela está corretíssima, que os sonhos e os exemplos de um líder formam novos líderes. E esse é o trabalho nosso hoje da Getro. Voltando para a Getro, esse é o nosso trabalho. É levar para as pessoas a certeza que elas são líderes, mas ainda não estão formadas como tal. E com a nossa experiência e com a nossa vivência dentro desse contexto, nós transformarmos novos líderes com as nossas atitudes e com as nossas experiências de vida. Eu vejo também que nós temos uma geração, não é? Uma geração que deixou de sonhar, né? Uma geração aí que é uma geração que tem grandes acessos, não é? Uma geração multimídia, dinâmica, rápida, né? Eles têm um nível de conhecimento. Outro dia eu vi uma reportagem que dizia que um menino ele chega lá na escola com 6 anos, chega na primeira série, né? Ele começa a dar os passos para aprender, ele já chega com mais informação do que um César de Roma. Olha que dado assustador. Assustador. Ele tem mais conhecimento, mas ele chega com mais informação, ele já viu mais filme, ele talvez tenha viajado mais, ele tenha uma amplitude, uma visão maior do que um César de Roma tinha, né? Estes que têm esta amplitude, eu vejo que, infelizmente, eles não estão sendo inspirados, eles não estão sendo instigados, né, a ir à frente. Está tudo muito pronto, está tudo muito formatado. É isso que nós estamos vivendo hoje. É direita, esquerda, é vermelho, azul, é o bem, o mal, né? Está tudo pronto já. Você não precisa de grandes elaborações, você não precisa de grandes reflexões. Se a pessoa está de gravata vermelha, ela é do mal. Se ela está de gravata roxa, ela é do bem. Então, os papéis já foram definidos, né? E eu vejo que nós temos, e aí eu acho que cabe a nós mesmo, nós temos que nos colocar nesta estrutura de inspiradores, porque eu tenho certeza, eu e você fomos inspirados. Quer seja dentro da nossa casa, quer seja
por referenciais na música, Externos. por referenciais na televisão, por referenciais nos filmes, né? Havia uma estrutura de inspiração muito maior do que essa que nós temos hoje. A outra frase que eu queria colocar aqui... Só para completar, doutor. Por favor. E existe hoje uma ferramenta que se chama tecnologia internet. Então, hoje, quando uma pessoa ela abre o seu Instagram e ela vê que uma outra pessoa é mais próspera que ela se coloca numa posição de inferioridade. Só que nem sempre a pessoa que expõe uma ostentação financeira, ela tem uma felicidade interna. Então, a imagem que ela passa para essa pessoa que se frustrou vendo a imagem de uma pessoa que tem tudo, ela não tem a força para tentar lutar, não pelos bens materiais, mas para ter a felicidade dentro dela. Então, nós, como inspiradores, nós temos que mostrar para as pessoas que as empresas, as casas, as famílias, seja o que for, elas precisam de uma referência espiritual para que dentro de cada organismo desse possa haver um reavivamento de uma espiritualidade, de uma liderança diferente. Porque a tecnologia hoje, ela está sendo usada por alguns objetivos positivos, mas a maior parte é para derrubar o ser humano. Porque é muito mais fácil hoje eu abrir a internet e saber o que vai acontecer amanhã do que eu me preparar para do que vai vir amanhã. Amanhã vai chover, amanhã vai fazer sol, amanhã vai ter isso, vai ter aquilo. Antigamente, as pessoas elas estavam preparadas para o dia seguinte e sem saber se chegariam ao dia seguinte. Hoje não. Hoje a gente já dorme sabendo as notícias de amanhã. E isso enfraquece a espiritualidade e a liderança. E hoje a gente tem um ponto também que é muito importante da gente refletir, né? Que é essa... Eu acrescento, além de derrubar, é uma domestificação do ser humano. Né? As pessoas querem domestificar o ser humano, né? Querem manter as pessoas dentro de ela acha que ela tem conhecimento, ela acha que o fato dela colocar qualquer referência, ela consegue rapidamente ter a resposta, isso é uma ilusão. Se eu não tenho a capacidade de refletir, se tiraram isso de mim, então como é que eu posso liderar? Né? Como é que eu posso influenciar as pessoas que estão ao meu redor? Né? É o que hoje as pessoas vivem. Estão todos dentro de uma grande bolha. Então, eu comungo, tenho todos os meus seguidores que comungam dos meus pensamentos. E qualquer um que se atreva a discordar de mim, eu expulso da minha bolha. Eu não quero ele perto de mim. Né? E é terrível isso, porque... são os contrários, é o que você falou, você usou um exemplo maravilhoso a respeito da família, né? Colocando até a ideia que o Felipão tem, que é uma ideia, inclusive, errada da família, porque família é isso, esses contrastes, são estas interlocuções diferentes. Então, o pai vai ter uma interlocução, a mãe vai ter uma interlocução, os filhos terão outras formas de se relacionar, né? E este diferencial que vai criar as grandes riquezas, né? Que vai criar os grandes aprendizados, né? As grandes trocas que vão realmente construir grandes estruturas. É você ter as histórias do vô, né? Aquelas histórias, sentava com o vô contava aquela história, a avó contava aquela... E estas histórias vão formando, vão estruturando, né? E nós estamos perdendo isso, porque o diferencial já não me agrada. Se não comungar desta linguagem de WhatsApp, se não comungar esta linguagem muito midiática, como você disse, tudo é imagem, eu não tenho nada contra essas empresas de marketing de rede, não tenho nada contra, né? Mas eu acho péssimo a pessoa gravar um vídeo dizendo
estou num hotel e você está aí, seu pobre, né, trabalhando, né? Eu acho de um mau gosto, porque é o que você falou, fica parecendo que sucesso, que realização, que plenitude tem a ver com material, tem a ver com e conquista tem a ver com referencial de material, e material é extremamente transitário, né? É algo extremamente momentâneo nas nossas vidas. Verdade. Deixa eu colocar aqui a nossa outra frase de reflexão. Aqui. O João é muito mais rápido que eu, viu, Marcelo? Ágil, né? Vamos lá. Outra frase é esta daqui. Os líderes instilam, eles injetam nas pessoas esperança de sucesso e crença em si mesmo. E tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando aqui, né? Então, líderes deveriam injetar esperança, sucesso e crença nas pessoas. O que você reflete sobre isso? Essa frase, eu vou trazer para nós uma reflexão que está na palavra de Deus, que é o momento em que o cego ele está sentado à beira do caminho e ele escuta a multidão gritando: Jesus de Nazaré. E ele está ali naquela situação como um mendigo e cego por muitos anos. E quando ele escuta aquele burburinho, as vozes, ele pergunta: o que está acontecendo? Quem está passando por aqui? Uma pessoa para e diz assim: ah, Jesus de Nazaré. Aquele cego automaticamente, por conhecer a liderança de Jesus, o que ele transmitia para as pessoas, ele não chamou Jesus de Nazaré. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus, se aproximando daquele cego, ele pergunta: o que queres que te faça? Gente, o que um cego quer fazer? Ele quer enxergar. Ele não quer uma outra coisa. Se você perguntar por que você quer, eu quero enxergar, eu quero ver as pessoas, eu quero ver como é meu pai, meu filho. Só que Jesus, ele deu a liberdade para ele escolher. E ele disse: eu quero ver. E a partir daquele momento ele começa a enxergar. Então aquele cego que era uma referência para a sociedade, às vezes como um ponto de referência daquele local. Doutor Teras, onde fica a padaria de Jericó? Vai ter um ceguinho sentado pedindo dinheiro, você passando ele à segunda direita tem a padaria. A referência que existia ali acabou naquele momento. Porque um líder que transmitiu o que estava dentro dele fez com que uma pessoa que estava cega passasse a enxergar. Então, a figura da liderança hoje, ela tem que ser o exemplo que Jesus nos deu, de levar para as pessoas aquilo de mais importante que nós temos dentro de nós, que é a nossa experiência de vida, é a nossa espiritualidade, para que as pessoas que estão cegas espiritualmente possam passar a enxergar e se tornar novos líderes. Então essa frase, tanto que brilha o diamante quando gira, porque nem tudo que brilha é um diamante. Então nem todos os líderes são líderes. Voltando ao exemplo do Filipão, não por ser ele, o Filipão, mas é um exemplo para nós. Nem todo líder é líder. Na verdade, quem eram os cegos de Jericó não era aquele que estava sentado, eram aqueles que enxergavam. Mas um líder transmitiu o que estava dentro dele para que aquele cego pudesse enxergar. E hoje o mundo está cego, doutor. As pessoas hoje elas querem o resultado, mas não querem a estrada. Elas querem o carro, mas não querem pagar o IPVA. Elas querem andar na estrada, mas não querem pagar o pedágio.
e levando para a nossa vida espiritual, a nossa vida é uma estrada que tem sim que pagar os pedágios em determinados momentos. E esses pedágios são as lutas que se levantam. Nós temos que passar por elas para que a gente transmita para aquele que está ao nosso lado que eles também são capazes de vencer e se tornarem melhores líderes. O autor da frase, ele usa a palavra injetar, né? Instilar, né? Que é injetar no sentido de injeção mesmo. Né? Como instigar a pessoa, né? Tivéssemos a seringa. Né? Exatamente. E eu vejo que ele colocou de uma maneira interessante, porque liderar tem a ver com doses, né? Tem a ver com... E hoje nós estamos num mundo onde as pessoas estão tendo verdadeiras overdoses de informação, overdoses de construção de vida. Então, ela tem que ser alguém em menos de 10 anos. Ela tem que dar um resultado em menos de 20 anos. Né? É cruel você determinar para um jovem que aos 18 ele tem que decidir a vida inteira dele. Então, você tem que fazer essa faculdade, você tem que decidir o curso que você vai fazer e acabou, meu filho. Não tem jeito. Entra aí e nunca mais sai. Né? É muito assustador, né? Como nós estamos em tudo. Tudo é uma grande overdose. Né? Tudo é o máximo. Né? As pessoas não podem viver de forma tranquila as suas experiências. Eu lembro, há muitos anos atrás, né, existia uma coisa chamada parque de diversão, que não tem mais no mundo. Né? Tem a Disney, tem essas coisas, mas aquele parque de diversão que ia na cidade, no interior, né, que era um milagre você sair vivo dali, né, porque aquelas cadeirinhas, aquelas rodas gigantes, eu duvido que alguém tinha realmente um olhar de segurança daquilo, mas nós íamos e nós brincávamos. Mas eu lembro que poucos eram realmente os brinquedos, eram 2 ou 3, que eram aqueles que dava muito medo, né? Que precisava ter coragem para ir. Olha, ali, aquela montanha-russa, aquela, né? Que eu ia com os primos, né? E aí, não, você não pode ir, você não tem idade ainda para ir aí, você não tem tamanho ainda para ir. E era uma conquista quando você finalmente tinha tamanho para ir naquela montanha-russa. E hoje em dia, você vê que até nos Estados Unidos isso é muito comum. Cada vez mais não tem nada mais sóbrio. É tudo vira de ponta cabeça, é tudo na insanidade. Né? As pessoas não têm mais a ideia de, olha, eu vou naquele parque, vou naquele brinquedo que dá um ventinho na cara. É só para... Não, tem que levar a adrenalina no máximo. Adrenalina. A gente está num mundo que... Outro dia me convidaram para jantar, tem aqui em São Paulo, tem em Dubai, tem em outros lugares do mundo, mas me convidaram, me deram, olha, eu vou dar para você um jantar nas nuvens, né? Que é o Sky Dinner, né? Que você janta, um guindaste levanta a mesa e você fica jantando a não sei quantos 1000 metros do chão. Eu falei, meu querido, me pague sei lá, o fazano, né? Me pague, né, o coisa italiano aqui em São Paulo, né? Terraça Itália. A não sei quantos 1000 metros de altura, pelo amor de Deus, né? Eu quero jantar, me paga um vinho, me convida para ir na sua casa, mas é tão insano. E aí eu não fui, porque eu falei, eu não vou, para que eu vou nisso? Aí a pessoa postou assim, finalmente, tomei coragem. Falei, meu Deus, a pessoa precisa jantar e tomar coragem. Olha que mundo que nós estamos vivendo. Tipo, vou jantar, mas para jantar preciso tomar coragem. Preciso tomar coragem, porque é isso, né? Nada mais... temos que tomar cuidado, porque precisamos pensar sempre nisso. É uma injeção. Grandes doses podem destruir uma pessoa, podem matar uma pessoa. É bom que uma pessoa tenha propósito, missão, tenha valores, tenha uma identidade espiritual, uma identidade religiosa.
Eu acho importantíssimo, mas cuidado com as doses, não é? Vamos dar doses que a pessoa possa ir absorvendo, né? Não queira exigir de um adolescente que ele seja Paulo de Tarso, né? Que ele tenha aí, saiba toda a Bíblia e seja a pessoa mais... Não conseguirá. Então, nós temos que ter, eu acho que esse olhar em relação a algo menos destrutivo, né? E mais sadio em relação a essas pessoas. Para a gente finalizar, porque nós precisamos abrir para perguntas, né? Se deixar, Marcelo, e a Cleusa sabe disso, porque ela me orienta, eu faço a Mulheres de Êxito para ela, né? Ela me orienta, fala menos. O João também, só que o João me corta. Então, já corta, já. Obrigado, doutor. Obrigado. Mas para nós encerrarmos esse momento de reflexão, eu só... O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude e o líder ajusta as velas, né? John Maxwell, que é uma pessoa que foi o primeiro grande consultor empresarial que conseguiu trabalhar as ideias de Jesus para dentro das empresas e das organizações, né? O pessimista reclama, o otimista espera, mas o líder, ele ajusta as velas. O que você acha disso, meu querido? Eu vejo o seguinte, doutor. Eu tenho falado muito em cima desse tema. Porque não adianta se formar um líder com pessoas que não têm a capacidade de entrar na embarcação. Quando se forma um líder de verdade, quando se forma um ser humano para viver nesse mundo em que nós estamos vivendo, porque hoje é muito fácil a mídia pegar um líder e crucificá-lo por uma ideia que ele teve. E as pessoas pessimistas são pessoas que não tiveram em nenhum momento sucesso na sua vida. Porque a pessoa que tem sucesso ou alcança algum objetivo que ela traçou na sua vida, o mais simples que seja, ela não vai colocar o dedo para indicar um caminho errado para as pessoas que estão lutando por algum objetivo. Então, esse exemplo da vela, ela é muito interessante. E a gente vê que quando Jesus, como ele aí mesmo dá o exemplo, puxando o ensinamento de Jesus para dentro da liderança, quando ele manda os discípulos entrarem no barco para passar para o outro lado, e em um determinado momento começa o vendaval, começa o temporal, começa a adversidade, Jesus desce e vem andando sobre o mar, automaticamente eles, sabendo que Jesus estava ali, eles começam a achar que é um fantasma. Porque a mente deles estava voltados para o problema que estava acontecendo. Sendo que enquanto estava na tempestade, Jesus estava até dormindo. Então, quando um líder, ele realmente mostra para o seu liderado, para quem está ao seu lado, que tudo o que acontece é para o crescimento, não existe o pessimista. Mas aonde estão os pessimistas? Os pessimistas estão aonde a gente abre a nossa vida para essas pessoas. Porque o maior conquista de um líder é quando ele conquista um exército. Eu sempre dou o exemplo, um exército quando sai para a guerra, ele busca entender o exército inimigo. Mas de forma alguma, esse exército que saiu para a guerra dá ao exército inimigo a sua estratégia de guerra. Porque a partir do momento que ele dá a estratégia de guerra, o exército inimigo ele vai se preparar para combater. Então, as pessoas pessimistas, elas são as pessoas que tentam tirar o foco do exército que está indo para a guerra, mostrando o problema e não mostrando como solucionar.
Porque os vencedores, o exemplo de Pelé, de outros esportistas, campeões, eles foram campeões e são denominados campeões porque eles tiveram dentro deles a capacidade de não ouvir o pessimismo. Porque para se tornar um campeão, que é o nosso tema desta noite, para se tornar um líder, nós temos que viver e agir como tal. O exemplo do MMA, ele é muito interessante, porque quando o lutador ele vai para o octógono, que ele faz a luta e perde, quando ele sai dali, ele continua treinando para a próxima luta. E o mais interessante é que aquele que perdeu na outra luta terão pessoas apostando nele, com a confiança que ele vai ganhar. Então, os pessimistas são os que não apostam, os pessimistas são aqueles que falam para o atleta de MMA, você está vivendo isso porque você hoje está no patamar e esqueceu de Deus. E aquele atleta de MMA que o senhor mesmo citou aí como exemplo, ali havia um pessimista ao lado dele. Porque a partir do momento que você pega uma pessoa que está totalmente derrotada e coloca ela muito mais derrotada do que ela estava, você não está transformando um guerreiro, um campeão, um líder. Dele, ele vai gerar novos fracassos. Quando outras pessoas estiverem na situação dele, se ele não tivesse uma mentoria, se ele não tivesse um reavivamento espiritual e tirar dele a religiosidade, qualquer pessoa que chegasse perto dele com um problema parecido, ele ia dar informação que não teria jeito, que não teria solução. Então, essa frase, ela mostra justamente isso, que o líder, ele é o que ajeita a vela. Ei, o vento está aqui, o temporal vai vir aqui, nós vamos virar para cá, nós vamos passar aqui. Quando chegar lá na frente e ele olhar para trás, ele vai ver que tudo ficou para trás, mas que a embarcação e todos os tripulantes dessa embarcação passaram com segurança por aquele momento. Está travada a voz. Para nós terminarmos, né, eu queria que você falasse 2 líderes que te inspiram. Só não pode ser Jesus, porque Jesus não vale, né? Jesus está num lugar que não é café com leite. É café com leite, né? E depois, até aos participantes das perguntas, eu também gostaria de saber, quem participar, falasse, olha, um líder que te inspira, né? Um líder que você realmente enxerga nele uma pessoa que ajudou a construir valores na sua vida, e também para você que está participando, menos Jesus. Jesus é café com leite aqui nessa sala, né? 2 então, líderes. doutor, o primeiro líder, eu me espelho nele pela forma errada que ele conduziu a vida. Então, foi um líder que não me mostrou de verdade como ser um líder, mas que para mim foi um exemplo positivo, que é o meu pai. Eu contei aqui a semana retrasada, ele é fugido da Segunda Guerra, foi para o Brasil, constituiu uma família, e quando eu tinha 7 anos ele foi embora, eu perdi a referência de pai, de líder dentro de casa, e através dessa saída e dessa mudança de vida do meu pai, eu pude aprender como liderar e ser um líder para uma família, minha esposa e meus filhos. Então esse é um dos maiores exemplos negativos que me trouxe a positividade. E um outro líder que eu vejo hoje como exemplo é Steve Jobs. Ultimamente eu tenho visto e estudado muito sobre ele. Uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, que dentro de uma garagem se tornou essa potência na qual eu estou usando hoje um equipamento que ele criou. Mantenha-se faminto, mantenha-se tolo, sempre. Então, para mim, é uma inspiração muito grande. Que nós podemos gerar dentro de nós e nas pessoas capacidades de vencer as adversidades.
os meus dois líderes, né, que eu gosto muito de biografia, né? Quer me fazer feliz, me dê livros de biografia, né? Mas tem duas pessoas que eu tenho muitas biografias, mas muitas. Eu sou um estudioso por eles, né? Eu estive em Portugal, aliás, o nosso CEO pode me convidar, né? Ele está morando, pode me convidar, né? E eu, obviamente, fiquei encantado porque das pessoas que me inspiram tem muito a ver com Portugal, né? Que talvez até as pessoas se choquem aqui na sala, falam, nossa, mas essa pessoa te inspira, né? Que é Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, se as pessoas soubessem quem ele foi, ele traria um bálsamo, inclusive para a história do Brasil, né? Para nós termos um referencial de construção de decisão, né? Líder não é perfeito, líder não acerta sempre, né? Líder, como o Marcelo disse, às vezes podem até nos inspirar de forma contrária, de nós fazermos, puxa, eu faria diferente, né? Mas nos levam a nos engrandecer, nos levam a enxergar situações que estão muito pulsantes das nossas vidas e que elas podem sair, podem emergir, podem frutificar, podem mais do que isso, podem alcançar pessoas e vidas, né? Dom Pedro me inspira de uma maneira de uma maneira muito forte, e até nessa ideia de que líderes são construídos através da complexidade, da interação de culturas, da interação. Dom Pedro, ele era um português que cresceu no Brasil, foi cercado de referenciais dessa nossa história que tem a ver com o povo indígena, tem a ver com o povo negro, tem a ver com o próprio português. É toda uma grande mistura, mas Dom Pedro ele conseguiu absorver muitas dessas estruturas e formatar no planejamento daquilo que viria a ser o Império do Brasil e mais para frente influenciar o filho dele. Ele conseguiu formatar toda uma estrutura de líder e que nós passa longe do nosso aprendizado histórico, né? Poucas pessoas sabem que, ao sair do Brasil, Dom Pedro não foi viver serelépido, né? Tranquilamente uma vida em Portugal. Dom Pedro foi arrancar o irmão dele do trono, que era um absolutista, alguém com um governo que tinha acabado com todas as ideias de liberdade de Portugal, Dom Miguel. E Dom Pedro, ele vai com um pequeno exército, né, muito menor que Dom Miguel, e com uma coragem, uma bravura, ele reconquista Portugal para estruturas de muito mais liberdade, né? Então, Dom Pedro é alguém que me inspira e me inspira demais, né? João, eu tenho um outro, só para terminar, Augusto César, porque tem a ver muito com essa nosso papo aqui. Líderes são gerados. Líder não é um acaso, né? E aí gerado tem a ver com essa quase que uma ação, quase que não, é uma ação divina, né? Mas é algo que só a mulher pode ter realmente a plenitude do que é gerar algo, né? O homem não tem ideia do que é isso. Porque gerar tem a ver com ligação biológica, tem a ver com questões químicas, tem a ver com emocional, com alma, com espiritualidade. É uma vida que está sendo cada vez mais despertada dentro dessa mulher, né? E eu vejo que liderança tem que ter esse grau de profundidade. Nós temos que criar líderes que eles fazem parte de
todo o nosso ser. Nós precisamos entregar para a próxima geração tudo o que nós temos para que, a partir disso, eles possam criar a sua vida e criar as suas escolhas, né? E Augusto César tem muito a ver com isso. Ele é um ser que ele foi criado a partir do referencial do pai dele, que era o tio dele também, adotou ele, que era o Júlio César, né? Quem conhece essa história magnífica de Roma, e não é à toa que ele foi o maior de todos os líderes da Idade Antiga. Não é? Então, são as duas pessoas de grande referencial para mim. João Arlindo. Olá, doutor Rodrigo Teras. Parabéns. Assuma, João. Parabéns, Marcelo. Parabéns, doutor Rodrigo Teras. A Mona Lisa, que está aparecendo na tela aí, ela falou no início aqui no chat que hoje o jogo promete. E ela foi profética porque, de fato, o jogo foi muito bom. Foi um bate-bola com show de goleadas. Então, neste momento, nós vamos passar as perguntas e respostas. Os senhores já sabem, quem não sabe, você pode se inscrever para fazer sua pergunta pelo aplicativo. Você clica em participantes, aparecerá levantar a mão. Se não aparecer, você clica nos 3 pontinhos e lá aparecerá levantar a mão, você clica e se inscreve para fazer perguntas. Se você estiver usando o seu celular, você clica também nos 3 pontinhos no canto inferior à direita, tem 3 pontinhos, você clica e aparecerá levantar a mão, você se inscreve, você pode fazer sua pergunta. Eu peço apenas que você seja objetivo na sua pergunta e se você quiser que um dos 2 debatedores responda a sua pergunta, você diga para quem você está dirigindo a pergunta. Até neste momento nós não temos... Sim. Qual é o líder que te inspira, antes de passar para as perguntas? Qual o líder que me inspira? Pois é, tem muitos líderes que me inspiram, mas um dos líderes que me inspira muitíssimo é o ser Bernard Shaw, porque ele tem uma biografia linda, ele tem um ensinamento muito bonito e ele realmente me inspira. Inclusive, aproveitando essa deixa, doutor Rodrigo Teras, se me permite, antes até de passar a pergunta, eu quero mostrar aqui, porque hoje eu selecionei uma frase dele para mostrar. E porque tem muito a ver com isso que vocês abordaram aqui hoje. A vida não é encontrar a si mesmo. A vida é criar a si mesmo. Então, está muito linkado com o que o doutor Rodrigo Teras e o que o Marcelo Wojnovic colocou aqui nessa noite. A gente é uma construção das nossas decisões, nós somos a construção dos caminhos, das escolhas que nós fazemos e também dos ensinamentos dos nossos mentores. O Domênico De Masi, no seu livro O Ócio Criativo, ele fala que a mente dos líderes, dos mentores, são prótese das nossas mentes. Nós hoje estamos aqui usando um aplicativo que alguém criou. Não sei nem quem criou, não saberia falar para você quem foi o idealizador do Zoom. Mas hoje nós estamos aqui usando o Zoom para poder nos conectar. Isso, a mente de quem criou o Zoom foi comparada a uma prótese da nossa mente e nós possamos, através dessa prótese, nos conectar. E é isso que a Jetro International faz ao conectar líderes como o Marcelo Wojnovic, como o Dr. Rodrigo Teras, como o nosso JB Oliveira, como a Cleusa Badanai e muitos outros que estão nessa sala hoje, a Mona Lisa, e muitos outros que estão nessa sala hoje, que conectados nós somamos para poder transformar o mundo em um lugar melhor para se viver, em um lugar melhor para nós e para as futuras gerações. Então, doutor Rodrigo Teras, esse é um líder que eu admiro, dentre vários líderes, inclusive a vossa pessoa. Então, eu quero aqui continuar aberta a pergunta, não tem nenhum inscrito até agora, e eu vou começar a provocar as pessoas. Se não escreverem, eu vou provocar as pessoas, eu vou começar provocando aqui. Oi? Só para acrescentar, o mundo é tão chato hoje
que alguns colocariam o Bernard Shaw dentro de uma linha política e arrancariam ele da prateleira, né? Então, o mundo de hoje é tão chato que, infelizmente, aquilo que nós discutimos aqui, esta bolha, não permite a pessoa ir além da sua significância. Porque é isso, temos que ir além dos nossos significados, além daquilo que estamos hoje enxergando como verdade, para que cada vez mais construamos uma vida realmente fortalecida e sólida, né? Com certeza. Eu quero aqui provocar a Creuza, porque a Creuza tem trazido números significativos para a Jet International através das suas palestras. Inclusive, na terça-feira, ela tem mais uma palestra para coordenar. Eu queria provocar a Creuza e que você respondesse primeiro ao Dr. Rodrigo Telles, quem é o líder que te inspira e o que você tem a dizer do assunto abordado aqui hoje. Tá dando para ouvir? Sim, estamos ouvindo. O líder que me inspira não é alguém famoso, conhecido da humanidade, mas é importantíssimo para mim, o meu primeiro herói, o meu pai, um grande líder, um grande empresário. O segundo, meu maravilhoso marido, foi 4 vezes deputado federal e banqueiro nos Estados Unidos, meu grande referencial de vida, de estratégia, de tudo que sou hoje. No tema abordado de hoje foi muito gratificante, porque estava falando de pessoas que eu não conheço, né? Então, para mim, hoje foi um grande aprendizado desse mundo de esporte, né? Então, para mim, foi bastante gratificante. A minha área é outra, eu não me ligo muito nesses aspectos, mas está de parabéns, Marcelo, de parabéns, doutor Rodrigo. E quanto à sua palestra de terça-feira? Posso falar? A minha palestra de terça-feira será com o eterno comandante-geral, comandante-coronel Marcelo Vieira Salles, que estará falando sobre a valorização do policial e a importância também da mulher na polícia militar. E será gratificante demais para todos. Venham aprender, vale a pena. E só um detalhe que é importante aí, acrescentando ao nosso convidado, Coronel Salles, né? Eu estive com ele algumas semanas atrás, eu e Cleusa estivemos com o Coronel algumas semanas atrás, né? E ele nos trouxe dados que são dados impressionantes, né? E que tem a ver muito com o comando dele, que eu acho que vale a pena você ouvir ele, inclusive a respeito desta política pública que ele teve, ele não só colocou em prática, mas que já fazia parte de todo um comando, né, dentro da PM esses últimos anos. É mais seguro, viu, João? É mais seguro andar em São Paulo do que em Chicago, Miami e Nova York. Isso, política pública executada no nosso Brasil, né, que às vezes é arremessado com tantas situações num cenário tão negativo, e temos aí líderes que estão construindo um Brasil diferente. É verdade. Inclusive, eu gostaria de perguntar ao Marcelo qual que é a visão dele lá na Itália sobre esse tema, que também ele tem uma vivência diferente, um olhar diferente. Qual que é a visão dele sobre essa questão de política local, segurança pública e liderança, onde ele vive hoje? Bom, doutor João, eu digo o seguinte, que o doutor Rodrigo Telles tocou no assunto agora, que o nosso país ele é colocado como uma referência negativa quando se trata de política e segurança pública. Então, hoje, quando a gente coloca o nome Rio de Janeiro aqui na Europa, eles sabem de 2 coisas, samba e violência. Mas eles não entendem a história que tem o nosso país e principalmente o Rio de Janeiro. E aqui na Europa, a organização de segurança pública ela é tão bem estruturada
que um exemplo muito rápido. Com a pandemia e com todo o isolamento social que nós passamos aqui na Itália, eu estive e estou na Itália em todo esse período de isolamento, eu pude enxergar o que realmente é a política, que tem o seu lado que é frágil, mas tem o seu lado que é respeitado. E a segurança pública, ela está de parabéns. Porque nós não víamos, em momento algum, situações que hoje acontecem no nosso país, não pela autoridade, não pela polícia, mas pelo desrespeito da sociedade. Então, eu vejo que aqui hoje é uma referência. Acontecem as suas falhas, acontecem os seus erros, mas existe uma referência. Ok, Marcelo, obrigado. Bom, até agora não teve inscrito, então eu vou continuar com as provocações, mas antes, porém, eu quero fazer aqui uma chamada institucional, que é da palestra de amanhã. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos a palestra Uma Viagem pela Bíblia, com o Dr. João Batista Oliveira. E aqui na tela nós temos o nosso WhatsApp, que você pode anotar. Você pega uma caneta aí agora, anota. Se você tiver com o seu celular aí do lado, sua esposa, seu primo, seu namorado, seu cunhado está aí do lado, pede para tirar uma foto dessa tela com o nosso WhatsApp. Você pode pedir informações sobre a Jet International e os nossos atendentes terão o maior prazer em te atender. Você pode ver que logo abaixo do número do telefone tem também o nosso site, nosso endereço na internet. Você pode acessar e lá terá todas as informações sobre a Jet International. E logo abaixo tem uma imagem com as nossas credenciais, as credenciais que você pode portar sendo um diplomata civil humanitário, um capelão da Jet International, para poder fazer um trabalho que faz diferença, como faz o Marcelo Wojnowski, como faz a Cleusa Badanay, como faz a Mona Lisa, como faz o JB, a quem eu passo a palavra nesse momento, para também dizer para nós qual o líder que te inspira, JB. Muito obrigado, doutor João. Parabéns. Foi uma noite de aprendizado, uma noite de reflexões profundas. Sempre acontece isto aqui na nossa JET. Por isso, a menos que algum assunto de suma importância me impeça, eu estou aqui. Com muito prazer. Parabéns, foi um trabalho muito bonito apresentado pelo Marcelo e pelo nosso Doc Teras. Quem me inspira? Paulo de Tarso. Eu acho a figura extraordinária, por várias razões. A primeira delas é a sua convicção profunda. Quando perseguidor do Evangelho, ele o fazia porque achava que estava defendendo a pureza da fé, e fazia com convicção, com vontade e com energia. Após o encontro com Cristo, após cair do cavalo, e eu digo que muitas vezes nós precisamos também cair do cavalo, ele teve uma nova visão. E a partir daí não teve um instante só de vacilação, de oscilação, de dúvida. Persistiu, perseverou com todos os sofrimentos pelos quais passou. Há muitos anos, assistia na Igreja Batista de Vila Prudente um sermão de um pregador russo, sendo traduzido, evidentemente. E eu notei que uma palavra fixava-se sempre na minha mente, no meu ouvido. E depois eu perguntei para o tradutor o que era aquilo que ele dizia, algo como Apóstola Paulaine Stradaniam. O que era Stradaniam? Ele disse, Stradaniam é sofrimento. Quanto sofrimento sobre São Paulo! Em nenhum instante ele retrocedeu. Então, é a figura máxima da resiliência cristã, da resiliência em Cristo, em Deus. As outras razões para isso são muitas, mas eu quero mais uma, professor que sou, e hoje trabalhando em EAD. Foi o primeiro curso de teologia à distância do mundo.
As suas 13 cartas falam tudo aquilo que nós precisamos saber em teologia. Que coisa maravilhosa, que recomendações, que ensinamentos, que motivação ele traz para os nossos corações, para a nossa fé. E algumas dessas expressões, algumas dessas palavras, são alicerces nos momentos difíceis. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisa maravilhosa, que expressões maravilhosas. E quando chegamos ao hino ao amor, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, é fechar os olhos e imaginar o alcance daquelas palavras. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E prossegue falando para dizer além, o amor nunca falha. E para os jovens casais, que se casam e descasam com grande facilidade, que tornaram o casamento algo descartável, ele diz, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Eu acho que é isso que está faltando nos lares de hoje, suportar, tolerar, amar verdadeiramente. Não esqueço de dizer que falo de cátedra, porque agora, no começo do ano que vem, dia 9 de fevereiro, serão 50 anos de casamento com a mesma mulher. 50 anos de casamento. E eu sei que ela suportou muito, que ela deve ter sido muito afetada por essas palavras de São Paulo. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a outra figura que me move é aqui do nosso querido Brasil. Marechal Cândido Rondon. O homem que desenvolveu um trabalho na área mais inóspita do Brasil, que entrou sertão adentro para levar o telégrafo, os postes, que tinha a seu lado muitos soldados e ele lhes disse uma coisa: morrer, se necessário for, matar nunca. Fez um trabalho memorável de pacificação, de conquista pela paz. E eu sou, acima de tudo, um amante da paz. Até porque aprendi lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Parabéns, mais uma vez, pelas lições de hoje. Ok, JB, muito obrigado. Nós vamos caminhar para o final. E eu quero aqui agradecer as palavras do nosso amigo, o irmão, diplomata civil humanitário, João Batista Oliveira. E quero dizer que nesses momentos de complexidade que nós vivemos, de pandemia, e que a fluidez é necessária, se você usar as chancelas da Jetro, aí você não cai do cavalo. Então, seja um diplomata civil humano e humanitário. Antes de passar a palavra aos debatedores, eu quero aqui agradecer especialmente a presença do senhor Wallace Flay, do senhor Volmar Machado, que está conosco hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, e os demais também que estão aqui pela primeira vez. E eu quero deixar aqui registrado que essa live foi gravada, está sendo gravada, será postada no canal da Jetro do YouTube, que será replicada nos mais de 180 países onde a Jetro mantém os seus líderes. E você pode ser um replicador dessa live, mandando o link para os seus amigos, para os seus conhecidos, na sua rede, no seu network. Eu, neste momento, devolvo a palavra aos debatedores da noite, com a nossa gratidão, em nome da Jetro Internacional. Eu agradeço a participação do Marcelo Bojnovic mais uma vez e a costumeira contribuição do Dr. Rodrigo Teras. Marcelo Bojnovic, faça suas considerações finais, logo após o Dr. Rodrigo Teras fará suas considerações finais e o encerramento. Boa noite de minha parte, muito obrigado.
Senhor Marcelo, com a palavra. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez e deixo para todos que estão presentes nessa sala que eu estou à disposição no que precisarem. O meu tema de palestra, a minha formação para ajudar as pessoas a se tornarem líderes e terem uma mente campeã, não é voltada somente para o esporte, mas para todas as situações que forem necessárias. Família, financeiro, filhos, profissional. Eu estou à disposição de todos. Agradeço ao Dr. Rodrigo Teras por esta oportunidade, sempre aprendendo com essa máquina de ensinar, ao senhor Dr. João por esta oportunidade, a todos que estão nessa sala, por dispensar esse tempo tão precioso para nos ouvir, e espero que tenha servido para que vocês possam refletir que a liderança ela é importante quando geramos novos líderes e que o que sai dentro de nós tem que ser força para criar novos seres humanos vencedores. Muito obrigado, boa noite a todos. Antes da participação do Dr. Rodrigo Teras, eu quero agradecer a presença aqui da Zane Grey e da Seivonei. Se eu não estiver errado, são da Jocum, lá no Rio Grande do Sul, é isso? Então, boa noite e sejam bem-vindos. Dr. Rodrigo Teras, com a palavra, e fará o encerramento dessa noite. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Agradeço, João, agradeço a Getro, como sempre, né? Ao nosso querido CEO, Renato, que permite com que estes espaços sejam criados, né? Permite, inclusive, dar até o benefício, o criador do tema de hoje, viu, João? Ele que estamos conversando e ele que deu a ideia, gerar campeões, né? É isso que vocês têm que estar falando, né? Naquela noite, nesta noite agora, né? Para terminar, a minha reflexão tem a ver exatamente com isso, né? Liderança exige da geração anterior um posicionamento. Nunca um grande líder, e aí falamos de várias pessoas aqui, nunca um líder nasceu do acaso. Líderes nascem porque uma geração anterior os preparou. Outros líderes vieram antes e os prepararam. São mentores, são coaches, como nós hoje temos esta linguagem, né, de falar coaches, pessoas que estão ajudando, estão guiando, mostrando o caminho, influenciando. Nenhum grande líder foi formado do acaso. Ninguém é um Big Bang. Eu sempre falo isso, né? As coisas não brotam do nada. Pessoas, elas são colocadas em posições, elas estão comandando, elas estão influenciando, porque toda uma estrutura anterior veio antes dela. Temos mais do que nunca esta urgência. E aí estou falando com cada um que está nessa sala. Se nós não nos posicionarmos, percebermos que não estamos inspirando os nossos filhos, os nossos netos, estamos perdendo esta batalha para YouTube, rede social, televisão, amigos, influências externas, se não conseguirmos inspirá-los numa construção diferente, uma construção de vida, não é? Que carregue valores, carregue princípios, carregue uma missão, uma responsabilidade, uma disciplina. Se não conseguirmos fazer isso, perderemos, estaremos ruindo as estruturas da sociedade, estaremos ruindo os futuros de netos e filhos. Então, cabe a nós entendermos que o gerar esses líderes não é o acaso. Cabe sim a cada um de nós estarmos nos posicionando e caminharmos na direção dessas próximas gerações.
Ok, boa noite a todos. E assim nós terminamos mais uma reunião. Eu agradeço aos palestrantes, Dr. Rodrigo Teras, senhor Marcelo Wojnovic e a todos os participantes. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Gratidão a todos. Se quiserem fazer despedida, pode abrir o microfone e fazer despedida. Boa noite e até amanhã. Espero por vocês. Boa noite e até amanhã. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite a todos. Boa noite a todos, gratidão. Não pude entrar antes, pois eu estou fazendo uma série de lives, mas gratidão por me permitir ainda entrar e ainda em tempo de encerrar. Gratidão a todos. Seja bem-vindo, Alice. Quero agradecer ao Fábio Neme, que mesmo no trabalho árduo não perde as nossas lives. So long, farewell. Auf Wiedersehen, goodbye. Com licença de todos, eu vou encerrar a sala. Tenha todos um bom descanso. Fiquem com Deus. Thank you so much.